Bom, nessa aula de hoje, nós daremos continuidade aos nossos estudos sobre macroeconomia, focando especificamente em conceitos chamados de agregados macroeconômicos, que efetivamente são as variáveis que são utilizadas como direcionadoras da análise chamada de macroeconômica. Bem, a análise macroeconômica, ela consiste basicamente de uma análise da evolução temporal da economia. Conforme nós já vimos anteriormente, macroeconomia é uma maneira de a gente abordar a economia ou da gente ver a economia. A microeconomia é uma forma diferente. Enquanto a microeconomia tem um foco sobre comportamentos individuais de consumidores, de empresas, e com foco no mercado, sobretudo nos mecanismos de oferta e demanda que contribuem para a geração dos preços e das quantidades transacionadas nos mercados, a macroeconomia ela tem uma diferença que consiste em olhar a economia de uma maneira agregada, ou seja, como se fosse um grande componente possível de ser dividido em algumas partes, mas também ainda bastante agregadas, em que a gente perde o nível de observação mais individualizado ou mais setorial. E a grande questão da macroeconomia é nós termos uma avaliação sobre a saúde da economia, ou o desempenho da economia. Então, se a gente quisesse olhar o desempenho de uma empresa, por exemplo, seria uma das possibilidades seria, por exemplo, olhar o comportamento da receita de vendas da empresa, do faturamento, da ocupação de mercado. Se a gente fosse olhar o desempenho de uma pessoa, dificilmente alguém discordaria de que a magnitude da renda de uma pessoa pode ser pelo menos uma proxy, né, uma aproximação do desempenho da pessoa naquilo que diz respeito a trabalho, gestão de patrimônio, algo desse tipo, né? Imaginando que alguém que esteja desempenhando mais ou melhor esteja recebendo mais renda, assim como uma empresa. E, de maneira semelhante, quando a gente quer avaliar o desempenho da economia, a gente vai olhar então para a renda agregada da economia. Por uma simples transposição dessa ideia microeconômica, de olhar a renda de um agente econômico para ter uma impressão sobre o seu desempenho, a gente vai usar também na macroeconomia. Só que aqui, né, como a gente está olhando a economia de uma maneira agregada, nós vamos olhar, ou nós vamos acompanhar a evolução temporal da renda agregada. Agora, precisamos pensar sobre a renda agregada. Então, vamos voltar naquele modelo do fluxo circular, em que nós temos as famílias, basicamente as pessoas, mas geralmente a gente considera por esse conceito de família, não pelo conceito de indivíduo. As famílias, né, que são as pessoas, elas são as donas de todos os fatores de produção para os quais se pode atribuir um proprietário. De maneira mais simples, poderíamos pensar que são as donas dos fatores de produção que existem. E as famílias, elas participam da economia com diferentes papéis. No papel, basicamente, chamado de família, que está ligado a consumo, e essas pessoas que fazem parte das famílias também são pessoas que compõem as chamadas empresas ou as firmas. São apenas dois papéis das mesmas, ou de pelo menos parte das mesmas pessoas de uma economia. Então, nós temos aqui uma pessoa lá que está numa família, né, por exemplo, cada um de vocês, e vocês também, ao trabalharem, vocês compõem uma empresa.
Então, o que isso significa é que nós temos papéis diferentes na participação da atividade. Então, as pessoas elas interagem, né, nessas duas esferas através dos mercados, da seguinte forma: as famílias, elas, como detentoras dos fatores de produção, né, que são os serviços do capital, do trabalho e da terra, elas vendem, ofertam esses serviços dos fatores de produção que são demandados pelas firmas e utilizados por essas firmas como insumos à produção. E ao executar a produção, essas empresas elas vão ofertar bens e serviços, mercadorias, né? Elas vão vender bens e serviços. Essa venda vai ocorrer num outro mercado, que é chamado mercado de bens e de serviços, e essas mercadorias vão ser compradas justamente pelas famílias para satisfazerem suas vontades de consumo. Então, com isso, a gente aqui tem um fluxo, né, dos fatores de produção ofertados, demandados, usados no processo produtivo, juntamente com matérias-primas. Os serviços desses fatores de produção são convertidos em bens e serviços que são comprados pelas famílias. Bom, mas quando as firmas executam o processo produtivo, né, ao demandarem, ao comprarem os serviços dos fatores de produção, elas fazem os pagamentos aos donos desses fatores de produção sob diferentes formas. Os salários como pagamento ao trabalho, os lucros e juros como pagamento ao capital e os aluguéis ao pagamento ao uso da terra ou do espaço físico. Esses pagamentos são feitos aos donos desses fatores de produção, que são as famílias, que então recebem esses pagamentos que constituem a renda dessas famílias. Essas famílias vão pegar essa renda, né, como nessa economia bastante simples não há nada para fazer com o dinheiro, exceto comprar mercadorias, então elas vão gastar essa renda que vai se converter na chamada receita das firmas, a receita de venda das firmas, né? Ou seja, é o preço de cada mercadoria vendida vezes a quantidade que foi vendida de cada mercadoria a cada preço. Tá? Conceito, é aquele conceito que tem, se eu não me engano, na demonstração de resultados do exercício, né? É aquela primeira linha que seria a receita ali advinda das vendas, tá? Ok. Então, você repara uma coisa, né? Se a gente olhar aqui de uma outra ótica, a gente vai ver o seguinte, ó, todas mercadorias produzidas e vendidas, né, que constituem ali um valor de produção, vão vir aqui para as famílias. Toda a renda que for paga aos fatores de produção vai vir aqui para as famílias. E toda essa renda vai ser despendida para obter justamente o quê? Toda a produção que foi executada aos preços vigentes aqui no mercado de bens e serviços. Então a gente vê, por essa circularidade, que existe uma identidade do ponto de vista de valores entre a renda agregada da economia, né, nada mais do que a totalidade da renda paga aos fatores de produção, que é recebida pelas famílias, com a despesa agregada da economia, que nada mais é do que a totalidade, a soma de todos os gastos realizados por essas famílias para fazer o quê? Para adquirir, para pagar o valor de todas as mercadorias que são compradas. E que, conjuntamente, quando a gente soma todos os valores dessas mercadorias que são vendidas para as famílias, constitui o valor da produção agregada da economia.
Então, nós temos uma identidade entre a renda agregada, ou renda total da economia, a despesa total ou agregada da economia e o valor da produção total ou da produção agregada da economia. Nessa economia que tem essas características. O importante aqui é entender essa identidade, né, que a renda agregada, que é um indicador-chave para que a gente acompanhe o desempenho da economia do ponto de vista macroeconômico, em valor, é idêntica à despesa agregada da economia e é idêntica ao valor da produção agregada da economia. Então, nós vamos ter uma igualdade em valores, tá, ou em reais, entre a renda agregada da economia, a despesa agregada da economia e o valor da produção agregada da economia. E o valor da produção agregada da economia está ligada ou expressa o conceito do PIB, do Produto Interno Bruto, que na identidade macroeconômica básica e nos livros de macroeconomia é identificado pela letra Y. Então, ou seja, se a ideia é acompanhar a evolução temporal da economia, focando na renda agregada, uma vez que a renda agregada ela é um indicador do desempenho da economia, ou seja, quando a economia apresenta um maior volume de renda agregada, podemos entender que a economia está num nível de desempenho mais elevado. Por isso tem mais renda na economia. E, naturalmente, por ter mais renda, tem mais produção na economia e, por consequência, tem mais despesa e, por ter mais produção, tem mais uso de fatores de produção, ou seja, tem mais emprego na economia. E, de forma semelhante, né, se a renda agregada estiver baixa, o raciocínio oposto é válido, né? Ou seja, uma renda agregada baixa estaria indicando o quê? Um nível de desempenho baixo da economia, pouco uso de fatores de produção, pouca demanda ou pouca despesa e pouca produção por consequência. Bom, então a ideia basicamente é a gente olhar, né, o PIB, o valor do PIB, como que ele evolui através do tempo, e nós sabemos que do ponto de vista efetivo, né, que aí quando a gente diz PIB, né, o Produto Interno Bruto, o que nós estamos querendo dizer com isso é que é uma ideia de produto efetivo, né, aquele que de fato acontece, ou também um PIB de curto prazo. Quando a gente observa as economias, a evolução das economias através do tempo, é facilmente observável que as economias apresentam diferentes fases de expansão e de retração. Tem épocas em que existe mais emprego nas economias e existem épocas que existem menos emprego nas economias e menos atividade econômica. Essa fase que nós vivemos, por exemplo, é uma fase de retração, não por um fator econômico, né, por um fator externo à economia, mas que levou a uma queda da atividade econômica. A simples paralisação das atividades empresariais colocou a economia numa trajetória de retração. Então, o que a gente observa efetivamente, seja qual for a economia, é que esse PIB efetivo, o PIB de curto prazo, ou simplesmente PIB, ele evolui através do tempo, apresentando fases de crescimento ou de expansão e fases de decrescimento ou de retração. Nessas fases de retração surge um problema, que é o desemprego, né? Então, a diminuição da produção, do total da economia, naturalmente vai levar a algum desemprego de fatores de produção, sejam eles capacidade de trabalho, serviços do capital ou uso da terra. Né? Os fatores vão ser menos utilizados, pessoas vão perder emprego, máquinas vão ficar paradas, assim como espaços físicos vão deixar de ser utilizados. Vocês devem estar vendo que estamos passando por uma grande desocupação de escritórios aqui na cidade, por conta da paralisação e do fato de que parte das pessoas e das empresas
elas verificaram que dá para trabalhar de maneira remota, não tendo uma necessidade de ter espaços tão grandes como antes. Existem pessoas desempregadas, né? Nós sabemos, infelizmente, isso está acontecendo, e sabemos que tem máquinas paradas. Quando isso acontece, então o governo faz o quê? Ele implementa políticas macroeconômicas chamadas de expansionistas, né? Então, se a gente considera que a economia está ali com queda de atividade econômica, então o remédio é estimular a atividade econômica, que é o papel das políticas macroeconômicas expansionistas, que ao serem implementadas, né, fazem uma reversão ali do ciclo econômico, colocando a economia numa trajetória de expansão. Porém, a expansão é ótima, né? As pessoas arrumam emprego, as pessoas começam a ter mais renda, o consumo aumenta, a vida melhora do ponto de vista material. Porém, justamente essa melhora, né, que se caracteriza por um crescimento de demanda, vai fazer com que surja um outro problema para a economia, que é a inflação, que para ser combatida vai precisar de que sejam implementadas políticas macroeconômicas de outra natureza. O tema tá particular da gente de estudar aqui na disciplina, mas eu volto um pouco nisso. Então, quando surge a inflação, né, o que o governo faz é colocar em prática as políticas macroeconômicas chamadas de restritivas, que é justamente para tirar o ímpeto da demanda, que é uma das causas, ou pelo menos é a causa que se pode controlar do ponto de vista de política macroeconômica de caráter interno. Então, o governo lança a mão das chamadas políticas macroeconômicas restritivas, que são justamente definidas para diminuir a demanda, conter ali o ímpeto, né, a vontade de gastar das pessoas. Tudo isso para fazer com que a economia siga uma trajetória de crescimento na direção daquilo que se acredita, naquilo que se estima ser o produto interno bruto, PIB potencial ou PIB de longo prazo, que nada mais é do que, como o PIB é uma medida de produção, o PIB potencial seria o seguinte: seria a produção que a economia poderia atingir caso todos os fatores de produção estivessem empregados. Então, essas fases aqui, ó, abaixo aqui do PIB efetivo, né, do PIB de curto prazo, abaixo do PIB potencial, são períodos em que nós temos desemprego de fatores de produção. Né? Aqui o desemprego na queda, o desemprego está aumentando, ali na subida da expansão, o desemprego está diminuindo. Quando a gente está na linha do PIB potencial, né, claro que isso não é uma medida exata, tá? Em tese, a economia estaria empregando plenamente todos os seus fatores de produção, todas as capacidades de trabalho, todas as máquinas, equipamentos, toda a terra disponível. E quando está acima, aí nós estamos tendo o quê? Um sobreemprego dos fatores de produção. Naturalmente, seria ótimo todo mundo empregado, né? O problema é que não dá para controlar o timing exato desse ciclo e nem o impacto das políticas macroeconômicas chamadas de anticíclicas, porque a função delas é justamente interromper a tendência ali de curto prazo para colocar a economia na trajetória de longo, né? Mas claro, como você não tem como acertar exatamente a dose, o timing, né? Então aí claro que tem as reversões, né? Mas elas, assim, às vezes, do ponto de vista de curto prazo, né, o comportamento da economia, às vezes, é meio flutuante, até se distanciando bem do PIB de longo prazo, tá? Okay. Então, nessa economia, né, que só tem famílias e firmas, o que está acontecendo? As famílias, o que elas fazem? Elas são as donas dos serviços e fatores de produção, então elas vendem para as empresas e elas recebem, em contrapartida a essa venda, a renda agregada da economia. Elas pegam essa renda e gastam, elas despendem, caracterizando a despesa agregada da economia, que se materializa única e exclusivamente por consumo. Né? Porque é só isso que as famílias fazem, né? Famílias consomem.
As empresas, as firmas, né, elas compram lá os serviços dos fatores de produção e com isso elas executam a produção, gerando ali o PIB da economia. Então, nesse caso bem simples, o que a gente percebe, né? Que basicamente a, a produção agregada da economia está destinada para consumo, né? Só que a gente sabe, né, que existem outras características de uma economia além dessas, né, desse retrato muito simples. E isso consiste basicamente no quê? Na presença do governo, né, fazendo o quê? Tirando das famílias, né, tirando renda das famílias através de impostos, né, sobre renda e propriedade, também tirando receita ali das firmas através de impostos e com isso devolvendo bens e serviços não mercantis. Tá? São chamados de não mercantis porque são bens e serviços para os quais não existe mercado, tá? Como, por exemplo, os serviços de implementação de justiça. Né? O que existe mercado é a contratação de serviços de advogados. Isso de fato tem. Mas o advogado, ele vai ali apresentar ou representar a versão de uma parte. Ele não executa o serviço de justiça. Quem executa o serviço de justiça é o Poder Judiciário. E não há mercado para isso, não tem como contratar, né? Exceto com uma pequena possível exceção, que são, acho que chamam juízes arbitrais, né, que são, isso não é muito comum aqui no Brasil, é muito comum nos Estados Unidos, por exemplo, sobretudo em questões empresariais, societárias. As pessoas não vão ao Poder Judiciário Público, elas contratam ali o que se chamam de juízes ou câmaras arbitrais e resolvem de maneira privada. Né? No Brasil nós temos câmaras arbitrais, mas eu acho que o volume de demanda por esse tipo de serviço é pequeno comparado a países como Estados Unidos, países europeus, possivelmente. E também temos o quê? Né? As empresas, ao produzirem, naturalmente, né, suas máquinas, seus equipamentos, suas instalações vão depreciar. Então, se elas não fizerem investimentos, né, pelo menos para repor a depreciação de tudo desse capital, naturalmente essa economia está fadada ao término, né? Porque simplesmente as empresas, né, depende dos equipamentos produtivos, elas vão terminar, né? Então, efetivamente, vai ter que ter investimento, né? E o investimento geralmente vai demandar crédito. E esse crédito vai ter que vir de algum lugar, né? Vai ter que vir ou de outras empresas, ou então vai ter que vir das famílias, né? Então aí você percebe que as famílias vão executando agora um outro papel, né? Porque para que haja dinheiro que possa vir parar aqui nas empresas, para que elas possam fazer investimentos, as famílias não vão poder consumir tudo, não vão poder gastar toda a renda que recebem, né? Elas vão ter que fazer poupança, né? E se você reparar, como toda a renda da economia acaba sendo destinada para as famílias, então, efetivamente, o grande responsável ali pelas poupanças na economia são as famílias, né, que, no fundo, acabam sendo grandes geradoras de recursos que vão poder justamente permitir que a empresa faça os investimentos necessários à reposição da depreciação e, claro, né, uma economia, a ideia não é que ela permaneça estagnada, mas que ela cresça, né? Então, além dos investimentos destinados à reposição da depreciação, é esperado, né, que aconteça investimentos que aumentem o tamanho dessas firmas, né? Um investimento além da depreciação. Então, quando a gente leva tudo isso em consideração, e um outro aspecto, né? Porque isso aqui a gente está olhando para a economia fechada. A economia também envolve o quê? As famílias, quando consomem mercadorias produzidas pelas empresas que estão dentro do território e mercadorias que vieram do exterior, né? E, além disso, as nossas empresas, elas vendem mercadorias para os nossos agentes internos, né? As famílias, os governos, mas também exportam. E aí também tem um fluxo de renda. Então, quando a gente olha aquela equação básica, né, de que a produção agregada da economia, o PIB, é igual ao consumo agregado,
ela é útil, mas a gente vai ter que fazer descontos ali sobre o consumo das famílias para que tudo isso possa existir. Porque, repara, o governo só vai poder existir se ele tiver arrecadação de imposto, que vai ter que vir das famílias. Ah, mas os impostos das empresas? Bom, na medida em que as empresas pertencem às famílias, né, não importa se de forma limitada, capital aberto, mas o dono sempre é uma pessoa, então, naturalmente, esses impostos, no fundo, estão caindo sobre algum patrimônio, alguma renda que são dessas famílias. Né? E também, o recurso que vai poder ser usado para poder fazer investimento vai ter que ser subtraído do consumo das famílias. Então, a gente parte daquela ideia inicial e, naturalmente, a gente vai ter que implementar subtrações para o consumo. Então, voltando ao que nós já vimos, né, como o valor bruto da produção, né, ou seja, aquilo que caracteriza a receita de venda da empresa, né, o preço da mercadoria vendida vezes a quantidade de mercadorias que foram vendidas, nada mais é do que o valor das matérias-primas que foram utilizadas, né, o chamado consumo intermediário, mais o valor que é adicionado a esses bens e serviços intermediários pelas pessoas que trabalham na empresa e que executou essa produção, pelos equipamentos, pelas máquinas e instalações que caracterizam também essa empresa que executou essa produção. E aqui cabe fazer uma observação que é a seguinte: existe uma maneira diferente entre a consideração de custo para a economia em relação à consideração que é feita pelas ciências contábeis. Né? Pelo que eu me lembro e conheço, em contábeis, custos são somente as despesas relacionadas àqueles fatores que participam diretamente da produção. Né? Então, é o pessoal que trabalha na produção, são as máquinas, né, equipamentos tal, e possivelmente o espaço físico, e chama de despesa, mas não custo, os gastos que são realizados com o pessoal da administração, né? Com a parte financeira, acho que era isso. Para a economia, tudo é custo, tá? Ou seja, a economia enxerga de uma maneira diferente. Ou seja, o pessoal que trabalha na administração faz parte da produção, tá? É uma maneira diferente de olhar para a empresa, em que entende o seguinte, que eu gosto particularmente, né? Porque, assim, não adianta muito você ter ali uma produção muito competitiva, que isso vai aparecer lá numa demonstração de resultados do exercício, vai aparecer ali, né, com um lucro operacional, né, se eu não estou errando o nome, né? Se eu errar, vocês me corrijam, por favor. Vocês conhecem isso muito mais que eu. Vai aparecer com lucro operacional, digamos, com uma margem de lucro operacional muito substanciosa, mas se essa produção muito competitiva ela tiver junto com uma área administrativa, uma área comercial, uma área financeira muito ruim, todo esse ganho de competição em produção ele pode ser anulado, né? O que depois acaba sendo revelado, né? Quando a gente desconta todos esses outros gastos e chega num outro conceito lá de lucro da demonstração de resultados, né? Então, assim, na economia a gente vê de uma forma diferente, né? Então, assim, quando a gente pensa em valor adicionado, valor adicionado por todos os fatores de produção. Então, tem o trabalho? Tem. De quem? De quem trabalha ali na linha de produção de fato, mas também está ali, está considerado o trabalho de quem trabalha na administrativa, na área comercial, na área financeira e todas as outras áreas que essa empresa tiver, tá? Em economia a gente não faz essa distinção, tá? Porque a gente olha a empresa como um bloco só, tá? Então, tudo aquilo que é despesa ou gasto, né, com os fatores de produção, para economia é custo, tá? Simplesmente, ou em contrapartida, né, do ponto de vista do gasto, mas esse custo ele só existe porque esses fatores de produção geraram um acréscimo, uma contribuição, adicionaram valor aos bens e serviços intermediários, que geralmente chamamos, né, de matérias-primas. Aí, como nós vimos, né, esse valor adicionado, que é o que caracteriza a renda agregada na economia, paga de diferentes formas, né?
só para identificar quem é o fator de produção que está recebendo, né? Então, salários pago ao trabalho, o lucro pago ao dono da empresa, ao acionista, juro ao capital e os aluguéis tradicionais de espaço, né? Só que esse valor adicionado, ele também corresponde ao produto agregado da economia. Por quê? Quando a gente leva em consideração o produto agregado da economia, a gente só vai levar em consideração o valor das mercadorias de uso final, mas não das mercadorias de uso intermediário. Tá? Por que não podemos levar em conta o valor dessas mercadorias de uso intermediário, né? As chamadas matérias-primas? Porque como o valor delas já vai incorporado no preço da mercadoria vendida, então quando a gente olhar ali, né, o valor do produto agregado, que nada mais é do que a receita de vendas, né, o preço da mercadoria vendida vezes a quantidade da mercadoria que foi vendida, né? Se a gente somasse com o valor da produção de bens intermediários, uma vez que o valor desses bens intermediários já está dentro do preço da mercadoria de uso final, a gente ainda está fazendo pelo menos uma dupla contagem, né? Isso se a mercadoria que nós usamos só fosse totalmente produzida pelo nosso fornecedor sem que ele tivesse um fornecedor. Tá? Porque se ele tiver fornecedor, então a gente já vai fazer uma tripla contagem de alguma coisa. Se tiver o fornecedor do fornecedor, aí a quádrupla contagem, aí isso vira uma montanha. Né? Então a gente só vai levar em consideração ali o produto final, descontando todos os gastos com as mercadorias chamadas de uso intermediário, usualmente chamadas de matérias-primas. E, como nós vimos, né, toda essa renda que é recebida acaba sendo convertida em despesa. Então, o produto agregado e a despesa agregada vão se igualar, só que a despesa agregada ela vai ter diferentes componentes, que é o consumo das famílias, o investimento das empresas, gasto do governo, exportações, né, porque parte da produção é exportada, e precisamos descontar das compras ou das demandas que são realizadas dentro da economia todas as mercadorias importadas. Por quê? Porque aqui é a produção interna, né? A produção que ocorreu dentro da economia, dentro das fronteiras. Só que como tem relações exteriores, parte dessa produção interna vai para fora do país, ela é exportada. E parte das demandas internas, né, as pessoas consomem mercadorias importadas. Existem investimentos que são feitos com mercadorias importadas, máquinas e equipamentos importados. O próprio governo faz importação de algumas mercadorias. Então, a gente precisa descontar essas importações de forma que a gente vai ter, então, o quê? O fechamento daquela circularidade, né, entre a produção agregada, o PIB, e a despesa agregada. Claro que, em termos de valor, né, que as duas medidas são em valor ou em reais, todas as duas correspondem à renda agregada. Bom, então, isso permite a gente entender conceitualmente o que é o PIB. Né? Então, o PIB, Produto Interno Bruto, é a sigla. Né? Para que isso significa? Significa que é o valor bruto da produção, tá? Cuja sigla aqui que eu vou usar é VBP, Valor Bruto de Produção, agregada, né? Então, para a economia como um todo, de mercadorias para uso final apenas. Né? Então, eu não vou somar, não vou levar em consideração o valor bruto da produção das mercadorias de uso intermediário, que são produzidas dentro do território. Tá? Essa parte interna aqui, esse termo interno do PIB está dizendo que é o seguinte, eu estou levando em consideração somente a produção de mercadorias de uso final que são produzidas dentro do nosso território, que está medido a preços de mercado, né? Então, como o valor bruto da produção é o que? É o preço da mercadoria vendida, e, portanto, é o preço recebido através da venda, vezes a quantidade que foi vendida, então a gente está falando do quê? De preço de mercado. E o PIB ele é medido sempre para um período de tempo.
geralmente ano, mas também existem medidas para mês e trimestre. Semestre não é usual e mesmo mês é possível, né? Existe uma medida por parte do Banco Central, mas efetivamente o IBGE, que é quem de fato mede o PIB brasileiro e seus componentes, ele faz medidas anuais e medidas trimestrais. Essa questão do bruto, ali, né, do PIB ser um produto interno bruto, está ligado à consideração da depreciação, né? Então, ou seja, a gente está levando em conta que está acontecendo depreciação, né? Então, quando a gente olha aquele componente de investimento ali da parte da despesa agregada, aquele investimento é um investimento líquido, tá? Ele já desconta a depreciação, mas isso nós veremos futuramente, tá? Então, é possível definir um outro produto ali, que é o PIL, né? O Produto Interno Líquido. A gente pega o PIB, abate a depreciação total existente na economia, a gente vai ter uma outra medida. Tá? Então, é por isso que tem aquele termo bruto. O interno quer dizer que é uma produção que é feita dentro do território e independentemente da nacionalidade. Então, ou seja, é o valor bruto da produção de mercadorias de uso final que foram feitas por empresas nacionais e estrangeiras, mas que estão dentro do território do país. Tá? Isso contrasta com uma outra definição, que é a do produto nacional bruto, que é o quê? É o valor bruto da produção de mercadorias para uso final produzidas por nacionais, estejam aonde estiverem, né? Então, é uma medida do quê? Do produto agregado feito por empresas brasileiras, nacionais, que estão dentro do território brasileiro ou fora do território brasileiro. Né? É uma outra medida que existe. A medida muito usada é o PIB, tá? Mas a gente pode obter várias outras. Mas, que nos dão alguma informação, mas efetivamente a medida importante é o PIB. E aí, claro, né, nós podemos obter também o que é um produto nacional líquido, né? A partir da ideia desse produto interno líquido, a gente pode acrescentar a produção de empresas brasileiras no exterior e deduzir a produção de empresas estrangeiras no Brasil. E a gente chega lá num produto nacional líquido. A questão do uso final diz respeito ao quê? São mercadorias que vão ser usadas para consumo das famílias, para exportação ou para investimento em estoques. Tá? Consumo das famílias, ok, né? A família recebe ali a mercadoria, consome, a mercadoria termina, né? O uso é final, depois daquilo não tem mais nada. A exportação, não necessariamente a mercadoria vai ser usada para consumo final da mercadoria no outro país, né? Mas como a gente não tem como saber o que vai acontecer exatamente com isso, claro que para algumas mercadorias é possível, mas a gente considera que é uma produção de uso final. Tá? Por quê? Porque com o uso que vai ser dado vai ser feito por uma outra economia, então a gente é considerado que a exportação é um uso final e o investimento em estoques também. Então, quando uma empresa, propositalmente, ela gera estoque como uma forma de investimento para se prevenir, né, de aumento de custos, por exemplo, ou para estar preparada para um aumento de demandas, para atender rapidamente um aumento de demandas, então isso é considerado um uso final da mercadoria, tá? Ela foi produzida para ser estocada, essa é a finalidade. E aí ela é considerada num ano, e aí naturalmente, depois que esse estoque é vendido, né, ela deixa de ser considerada como uso final. E a ideia de preços de mercado é que a gente inclui ali os tributos e os subsídios, o que também nos permite chegar numa outra definição, que é o PIB a custo de fatores, tá? Que PIB é esse? É um PIB que a gente abate todos os impostos que foram cobrados e soma todos os subsídios que foram concedidos. Isso é feito porque aí nós vamos ter uma medida do PIB que não leva em consideração a participação do governo na economia.
tá? E que permitiria a gente medir o PIB do ponto de vista interno às empresas, ainda na fase anterior ao mercado. A utilidade que existe desse PIB a custo de fatores, com esse PIB aqui, ó, que é o PIB a preços de mercado, é que se a gente fizer uma relação entre eles, a gente vai entender o quê? Em que medida o governo está participando da produção agregada, né? Que a participação do governo se dá ali pela imposição de impostos e concessão de subsídios, né? Então, se a gente tiver, por exemplo, uma diferença, né, assim, uma proporcionalidade de que o PIB é 1,2 vezes o PIB a custo de fatores, né, o PIB a preço de mercado é 1,2 vezes o PIB a custo de fatores, então a gente vê o seguinte, né, que o governo, ele meio que acrescenta 20% do próprio valor do PIB medido dentro das empresas para que todos esses bens e esses serviços possam ir a mercado e serem transacionados, né? E, claro, isso também dá uma medida do tamanho da participação do mercado ali na geração da produção agregada, tá? Mas não como produtor, mas simplesmente como um agente regulador, regulador, coletor e fornecedor de bens e serviços não mercantis. Bom, como eu já falei para vocês, né, a ideia do produto interno bruto está relacionada ao valor bruto da produção, que, do ponto de vista de alguns outros conceitos que vocês conhecem, é aquilo que nós chamamos de receita de vendas ou faturamento, né? Preço da mercadoria vendida vezes o valor da mercadoria vendida. Então, vamos ver um exemplo aqui, tá? Então, eu vou chamar de valor bruto da produção da mercadoria I, é uma mercadoria qualquer, tá? Mas claro que é uma mercadoria de uso final. Num período de tempo qualquer, tá? Não importa, vale para qualquer período que a gente queira. Esse valor bruto da produção ele vai ser definido como? Então, o valor bruto da produção daquela mercadoria em particular, num período de tempo qualquer, então, por exemplo, poderia ser um medicamento no ano de 2020. Quanto que vai ser a medida de valor bruto da produção dele? Vai ser o preço dessa mercadoria praticado ali naquele período, vezes a quantidade daquela mercadoria que foi vendida naquele período. Tá? Preço de mercado da mercadoria vezes a quantidade transacionada, vendida da mercadoria. Tá? Que é a ideia de receita de vendas, a ideia de faturamento, né, usual que a gente conhece. Apenas está sendo chamado por uma outra denominação. E aí vamos pensar também o seguinte, né, que embora a gente saiba, né, que o conceito de produção está direcionado, ou seja, a produção está direcionada para a oferta e para a venda, e a gente sabe que existe alguma formação de estoque, inevitavelmente, vamos pensar que todo estoque só é formado para que seja vendido, né? Seria meio estranho se uma empresa formasse estoque com a finalidade de ficar eternamente com esse estoque. As empresas às vezes têm estoque ou por uma questão estratégica ou por uma questão de erro de previsão, né? Achou que ia vender muito e acabou vendendo menos, e aí fica com estoque, né? Mas a gente sabe que isso tudo ou é estratégico ou é imprevisto, né? Não faz parte, mesmo na vertente estratégica, uma empresa vai formar um estoque, por exemplo, para se prevenir ou para atender rapidamente uma expansão de demanda que ela está esperando, né? Mas, ou seja, ela forma um estoque agora só para vender depois. E mesmo quem acaba formando por uma questão de um erro de previsão de vendas, vai fazer o que com esse estoque? Vai vender, né? Então, a gente pode esquecer pode não considerar a questão do estoque e pensar, olha, tudo que foi produzido foi vendido, tá? Só para facilitar o raciocínio, aqui no caso. E aí vamos considerar uma mercadoria simples, tá? E uma empresa bem simples também. Um carrinho de pipoca que só vende um tipo de pacote de pipoca, tá? Que eu vou chamar aqui
né? Então, é uma empresa, é um carrinho de pipoca, né? É simples, mas é uma empresa. Ela oferta, né? Ela produz ali pipoca, ela tenta vender, ela põe à venda, ela oferta pacotes de pipoca pequenos, tá? E aí esse PE aqui, né? Ele significa que é o preço, então aqui é o preço do pacote de pipoca pequeno, que é R$ 5, tá? Aí eu tenho que a quantidade vendida de pacotes de pipoca pequenos é de 100 pacotes. Tá? Então, isso, essa aqui é a ideia. Né? Então, tem ali uma mercadoria, tá? Ela tem preço e vai ter uma quantidade vendida. Então, qual seria a magnitude ou como seria calculado, né, o que nós chamamos de valor bruto da produção dessa mercadoria? Tá? Bom, então precisamos pensar num período de tempo. Então, vamos pensar em um dia. Tá? Então, estamos olhando aqui para a situação de apenas um dia. Né? Então, o T aqui é 1. Né? Então, aqui ó, o D está dizendo que é do dia. Tá? Então, o valor bruto da produção diário dessa empresa, né? De acordo com a definição geral de valor bruto de produção, vai ser o quê? O preço do pacote pequeno de pipoca, né? Ali do dia, vezes a quantidade vendida do pacote de pipoca pequeno no dia. Tá? Quanto que dá esse valor aí? Bom, a gente vê claramente, né, que seria R$ 500, porque não, vendeu 100 pacotes no dia, cada um a R$ 5, pronto. Quanto que foi o valor bruto da produção aqui dessa empresa para um dia? Foi R$ 500, né, que seria o que? A receita de venda dela ali para o dia. Né? Aí eu falo, mas eu não quero só medir no dia, vou medir também ali para o mês. Né? Então, aí medindo para o mês, o que eu vou obter? Eu vou obter o valor bruto da produção para o mês, mensal. Né? Eu vou indicar isso aqui por esse M. Né? O M aqui é um indicador que é do mês. Então, é o valor bruto da produção do pacote de pipoca pequeno para o mês. Bom, então, o que eu tenho que fazer? O preço, né, do pacote de pipoca pequeno, vezes a quantidade que foi vendida desse pacote de pipoca no mês. Tá? É claro, aqui eu vou fazer uma simplificação, né, só para ficar mais fácil para a gente fazer a conta, né, porque senão a gente teria que usar muitos termos. Vamos pensar o seguinte, ó, durante o mês, o preço ficou sempre o mesmo, R$ 5, e em todos os dias foram vendidos 100 pacotes. Né? Aí, nesse caso, quanto que vai dar ali o valor bruto da produção dessa empresa? Né? Ou para essa mercadoria de uso final? Se a gente fizer essa conta, né, ela é bastante simples. Então, quer dizer, cada dia tem uma receita de 500, para 30 dias vai ser de 15 mil. Então, o valor bruto da produção mensal aqui para essa mercadoria de uso final, R$ 15.000. E aí, se eu fizesse isso para um ano, né, então teria que considerar o quê? O preço vigente no ano, né, uma ideia ali de preço médio vigente no ano, vezes a quantidade que foi vendida no ano. Né? E, de novo, adotando aquela suposição simplificadora, só para facilitar a conta, né, porque a questão não é a conta, é a ideia, o preço ficou igualzinho durante o ano inteiro e todos os dias do ano essa empresa vendeu 100 pacotes de pipoca pequena. Né? Então, quanto que vai ser o valor bruto da produção dessa mercadoria de uso final, né, o pacote de pipoca pequeno? A gente vai ter ali o preço da mercadoria, preço unitário, vezes quanto que se vendeu por dia, e considerando que essa empresa funcionou por 360 dias do ano. Né? Então, a gente vai ter o quê? O valor bruto da produção dela vai ser R$ 180.000. Tá? Então, digamos que nessa economia, né, super simples, só existisse uma empresa. Essa aqui, e só tem essa mercadoria de uso final, que é a única coisa também que a família consome.
qual que seria o PIB dessa economia? Seria igual ao valor bruto da produção anual para essa mercadoria aqui, ó, seria 180 mil reais. Tá? Então, essa que é a ideia que caracteriza a medida do PIB pelo conceito de valor bruto da produção. Tá? Naturalmente, né, como que talvez possa ser feito? Em vez da pessoa ficar multiplicando preços e quantidades, né, para todo o período, talvez ela faça isso de fato no dia a dia, né? Ela vai lá e calcula a receita dela de venda para cada dia, vai registrando esses valores em algum lugar, quando acaba o mês ela vai lá e soma tudo. E depois, quando acabam todos os meses, ela vai lá e soma tudo e aí dá o ano, né? Mesmo que ela faça dessa forma, não importa, né? Por quê? Esses números, eles têm uma relação com um produto entre preços e quantidades. Né? Então, a gente pode manter a ideia, mesmo que para o ano, de que ali é um preço médio vigente para o ano, vezes a quantidade total que foi vendida da mercadoria, né, para uso final naquele ano. Bom, a gente sabe também o que, né? Que uma economia tem mais mercadorias, né? Então ela tem lá os pacotes de pipoca pequenos, que eu vou chamar de mercadoria 1, e tem mais duas mercadorias, né? Agora virou uma economia super complexa. Como roupas, que é a mercadoria número 2, tá? Vou usar esse índice numérico para caracterizar cada uma, e medicamentos, que é 3. Né? Cada mercadoria dessas vai ter lá seu preço e vai ter suas quantidades vendidas, por exemplo, no ano de 2020, que é ali o que eu caracterizo pelo meu índice T. Né? Então, a gente pensar dessa forma e lembrar, né, dali do exemplo que eu acabei de dar ali para o caso do carrinho de pipoca, a gente vai perceber o seguinte, né, que da mesma maneira como aconteceu para o carrinho de pipoca, naquela economia mais simples, nessa aqui vai continuar acontecendo, ou seja, eu vou ter o valor bruto da produção do carrinho de pipoca, né, ou valor bruto da produção de pacote de pipoca pequeno para o ano, né, T aqui é o ano de 2020, e esse valor bruto ali, ele corresponde ao quê? A um produto entre o preço do pacote de pipoca pelas quantidades que foi vendida no ano. Mas como essa economia tem outras mercadorias de uso final, tem roupas, então a produção de roupas também vai ter um valor bruto de produção, que vai ter sua magnitude definida de que forma? O preço da peça de roupa vezes a quantidade de peças de roupa que foram vendidas durante o ano. E de forma semelhante, vai acontecer para os medicamentos. Os medicamentos, né, a produção de medicamentos, né, como o medicamento é uma mercadoria de uso final, e aqui eu só estou considerando as pessoas, né? Então, a produção de medicamentos também vai ter um valor bruto de produção, né, de medicamentos, mercadoria 3, que vai ser definido ou pode ser medido de que forma? Pelo preço do medicamento, né, o preço da unidade de medicamento, da caixa, né, seja o que for, ali a embalagem, vezes a quantidade de unidades do medicamento que foram vendidas. Então, se a gente juntar todas essas três empresas e efetivamente nós somarmos todos esses valores brutos de produção de pacote de pipoca pequeno, de roupas e de medicamentos, como todas elas são as únicas mercadorias de uso final existentes nessa economia e todas elas são de uso final, então, se eu somar tudo, eu vou ter o PIB da economia, ou o valor bruto da produção total da economia, tá? Que pode ser simbolizado da seguinte forma, né? O somatório do valor bruto da produção da mercadoria lá num período de tempo T, no ano de 2020, por exemplo, das mercadorias de uso final. Só que aí eu uso códigos para essas mercadorias, né? Então tem um código ali, ele começa em 1,
depois passa para 2 e finalmente chega em 3, que caracteriza, né, na minha lista, a última mercadoria existente na economia. Bom, a ideia do PIB é somar todos os valores brutos de produção. Então, eu também obteria o PIB como? Se eu somasse, né, esses 3 valores brutos de produção aqui, ó, né, que é justamente o que está simbolizado por esse código aqui, ó, somatório do valor bruto de produção das mercadorias I, sendo que, né, no ano T, sendo que esse código começa com o valor 1, depois ele passa para o 2 e aí ele chega no 3. Né? Então, uma maneira de expressar esse mesmo somatório, só que de forma aberta, é fazer assim. Ó, tá? Então, ou seja, o significado dessa soma aqui, ó, em que os termos estão expressos um a um e ligados pelos sinais de soma, isso aqui quer dizer a mesma coisa que esse somatório. Tá? Só que o somatório, o que ele tem de vantagem? Ele é mais sintético. Né? A gente expressa a mesma ideia ocupando muito menos espaço. Porque tenta imaginar se a gente tivesse 500 mercadorias, né? E a gente fizesse aqui, ó, valor bruto de produção da primeira, mais o da segunda, mais da terceira, quarta, quinta, sexta, aí já tinha que vir para ali de baixo, sétima, oitava, até chegar de número 500. Ficaria muito extenso, muito longo. Então, é só uma ideia de uma maneira da gente representar mais sinteticamente uma soma, tá? Ou seja, esse somatório aqui é exatamente igual a essa expressão aberta. Bom, como aqui do lado esquerdo, cada valor bruto de produção equivale a um produto entre preços e quantidades, então eu poderia trocar, né, o valor bruto de produção da mercadoria 1, né, que está aqui, por aquilo que é igual a ele, que é o que? É o preço da mercadoria 1 vezes a quantidade da mercadoria 1 no ano que eu estou considerando. Então eu troco, né, o valor bruto de produção pelo produto, preço e quantidade. Aí eu fiz isso ali para o pacote pipoca pequeno. Aí eu vou trocar também o valor bruto de produção das roupas pelo produto, né, entre o preço de cada peça de roupa pela quantidade de peças de roupa que foram vendidas. E vou somar, e aí vou trocar o valor bruto de produção dos medicamentos pelo produto dos seus preços unitários pelas quantidades que foram vendidas. Tá? E aí eu vou ter aqui o quê? A mesma expressão do PIB, né? O PIB é igual ao valor bruto de produção total, que é igual à soma de todos os valores brutos de produção, só que nesse formato somatório, que é igual a essa forma aberta, que é igual a essa forma aberta. Ou seja, tudo isso aqui é igual um ao outro. Eu poderia representar sinteticamente essa expressão aberta aqui de somas de produtos entre preços e quantidades de diferentes mercadorias de uso final por uma forma mais sintética, que é o somatório. Né? Então, eu vou dizer o quê? O PIB é o quê? O PIB é uma soma dos produtos entre o preço unitário de cada mercadoria pela quantidade que foi vendida dessa mercadoria, sendo que essa mercadoria é de uso final, no ano que eu estou analisando. Por exemplo, 2020. Tá? Ou seja, toda essa expressão aberta aqui, ó, ela pode ser sintetizada dessa forma. Tá? Então, como é que funcionaria? Eu falo assim, olha, I é igual a 1. Bom, então eu vou trocar I por 1. Então, eu coloco 1 aqui e 1 aqui. Ó. Então, eu vou ficar com P1 vezes Q1, que dá esse termo aqui. Ó. Aí, como eu já apliquei o 1 em todos os Is, acabou para I igual a 1. Então, agora eu passo para I igual a 2. Só que para passar para I igual a 2, eu vou ter que somar. Tem que fazer isso aqui, ó, botar um mais. Aí eu posso trocar o I por 2. Então, fica P2, Q2, que caracteriza esse termo aqui. Ó. Aí terminei a substituição. Aí agora eu preciso, então, o quê? Para poder passar para o próximo termo, eu preciso somar. E aí agora o I tinha passado para, era 1, passou para 2, agora ele passa para 3, que é o último valor que ele tem que assumir. Então eu vou ter P3, né, que é o preço do medicamento, vezes a quantidade vendida do medicamento no mercado.
tá? Então, essa notação aqui é só para sintetizar. Olha, eu estou fazendo uma soma de vários termos que se caracterizam por serem o produto, né, ter um preço de uma mercadoria de uso final e a quantidade que foi vendida dela. Então, para 3 mercadorias, nós teríamos essa situação. Todas essas representações, no caso, né, dessa economia, representariam o valor do PIB. Né? Bom, mas o que acontece? Imagina que a gente tem ali um número muito grande de mercadorias, tá? Que eu nem vou marcar valor exato, vou falar que é um número N. Tá? Por exemplo, nós temos 500, 700 mercadorias de uso final na economia. Né? Então, se eu colocasse a expressão do PIB naquela forma aberta, ele vai ficar muito longo. Né? Imagina 500 termos, preço vezes quantidade. Né? P1 vezes Q1, mais P2 vezes Q2, mais P3 vezes Q3, aí vou fazendo até chegar em P500 vezes Q500. Né? Uma expressão muito longa. Então, aí a gente usa aquela expressão sintética, que é a do somatório. Né? Então, o PIB vai ser o quê? O valor bruto da produção da economia, produção de mercadorias de uso final, ali no ano T. Tá? Pode ser 2020, pode ser 2019, pode ser 2018, 2002, tanto faz. É um ano. A gente só vai depois definir ali, ou identificar que ano que é esse. Então, o PIB vai ser medido de que forma? Eu vou somar todos os valores brutos de produção de todas as mercadorias de uso final produzidas na economia. Que aí vai ter essa expressão aqui. Agora, um outro aspecto relativo ao PIB é que o PIB também é composto, ou ele pode ser medido por uma outra ótica, chamada de valor adicionado, que é o que? A soma de todos os valores adicionados por todos os fatores participantes da produção, só que agora de todas as mercadorias existentes. Que a gente pode ver a produção da empresa da seguinte forma. Né? A gente pode ver de um ponto de vista físico, né? Em que eu junto matéria-prima com trabalho e capital. Né? E aqui, aquele asterisco significa capital, máquinas, equipamentos e os espaços físicos, tá? Que a gente usualmente chama de terra. Eu junto matéria-prima, trabalho e capital. Aí junto isso tudo através de alguma forma, né, que caracteriza a produção da empresa, e aí no final sai lá uma mercadoria, que é alguma coisa que não é nem a matéria-prima que existia, não é o trabalho e não é o capital utilizado. É uma junção de tudo isso, uma conversão. E do ponto de vista de valor, eu também posso ver esse processo produtivo de que maneira? Eu junto valor de matéria-prima, valor de trabalho e valor de capital. E converto em quê? Em valor bruto de produção ou valor da mercadoria vendida, produzida e vendida para uso final. Então, esse valor bruto da produção ele vai conter o quê? Ele vai ter o valor da matéria-prima, a gente precisa colocar no preço lá da mercadoria, né, para recuperar, que foi uma despesa que a empresa teve. Ela vai precisar fazer também o quê? Além de colocar o valor da matéria-prima, ela vai ter que colocar o valor adicionado pelos fatores de produção que essa empresa usa para poder executar seu processo produtivo. Então, ela vai ter que colocar o quê? O valor do trabalho, que é o salário, e ela vai ter que colocar o valor do capital sob várias formas, lucros, juros, aluguéis, etc. Então, tudo isso vai caracterizar ali o valor bruto de produção. Então, nós convertemos, a produção converte matéria-prima, serviços de trabalho de capital numa mercadoria, pela ótica física, mas pela ótica monetária, de valores, é valor de matéria-prima, valor de trabalho e valor de capital, vira o valor da mercadoria que foi produzida, que é o que nós chamamos de valor bruto da produção.
Agora, o que será que tem? O que será que compõe o valor da matéria-prima? Bom, se a gente pensar que o que para mim é valor de matéria-prima é o valor bruto de produção do meu fornecedor de matéria-prima, então eu posso dizer o seguinte, né, que o meu valor bruto, perdão, o que eu gasto, né, a minha despesa com matéria-prima, ela é o quê? Ela é a despesa com matéria-prima que o meu fornecedor tem com o fornecedor dele, mais o valor adicionado pelo trabalho que o meu fornecedor usa no processo produtivo dele e mais o valor adicionado pelo capital que o meu fornecedor usa no processo produtivo dele. Se a gente pensar agora sobre o fornecedor do meu fornecedor, a gente vai ver algo semelhante, né? A gente vai ver que o que é valor de matéria-prima para o fornecedor do fornecedor é o quê? É valor de matéria-prima do fornecedor dele, mais os acréscimos de valor que são feitos pelo trabalho e pelo capital que o fornecedor do fornecedor usa no seu processo produtivo. Se a gente pensar dessa forma retroativamente, a gente vai ver o quê? A gente vai ver que o valor bruto de produção ali da mercadoria de uso final, ele vai ser composto exclusivamente pelos valores adicionados de todos os fatores de produção que participaram não só da produção da mercadoria de uso final, mas também das mercadorias de uso intermediário que foram usadas de alguma maneira para gerar a matéria-prima usada ali no setor que produz a mercadoria de uso final. Então, a gente pode entender o quê? Né, que quando a gente junta matéria-prima, trabalho e capital e converte numa mercadoria através do processo de produção, a gente também faz o quê? A conversão, né, do valor da matéria-prima, que nada mais é do que um valor adicionado por trabalho e capital utilizado nas fases anteriores de produção à minha, e o valor dos fatores de produção que eu uso. Então, no fundo, o valor de produção da mercadoria de uso final nada mais é do que uma soma de valores adicionados por fatores de produção. E aí esses usos vão gerar pagamentos aos seus proprietários, né? O trabalho vai ser pago ali para o trabalhador, perdão, o salário vai ser pago ao trabalhador, o capital, sob forma de lucro e juro, ao proprietário, a terra como aluguel, ao dono da terra. Então, os valores adicionados pelos fatores de produção vão caracterizar o que? A renda dos fatores de produção. Todos eles. E essa renda, né, ou seja, as famílias vendem os fatores de produção, que são adquiridos pelas empresas, que com eles geram a produção das mercadorias, gerando bens e serviços ali de uso final, que vão ser comprados pelas famílias. As famílias vão receber os pagamentos ao uso que as empresas fazem aos seus fatores de produção, sob a forma de renda, e vão gastar tudo isso comprando ali as mercadorias das empresas, caracterizando o valor bruto de produção da mercadoria de uso final. Se a gente olhar aqui para esse exemplo, então seria assim, né? Então eu tenho ali uma empresa que produz trigo, uma fazenda, ela produz também as próprias sementes de trigo que ela usa para cultivar o trigo, por isso que o valor de compra intermediária dela é zero, tá? Porque é dela mesma, então ela não põe valor. Só que ela vai lá, planta sementes, usa trabalho e capital, além das sementes, né? Com o valor de 100. E aí ela soma o valor adicionado pelos fatores de produção que ela usa, com o custo de matéria-prima que ela tem, ela vai ter um valor bruto de produção de 100. Essa empresa, essa fazenda, vai vender toda a produção de trigo, cujo valor é 100 mil. Vai vender para quem? Para uma outra empresa, que vai converter esse trigo em farinha. Então, veja que o que é valor adicionado aqui na empresa lá, produtora de trigo, que caracteriza o seu valor bruto de produção, vai ser somado com o valor adicionado pelos fatores de produção do setor de farinha
gerando o quê? O valor bruto, ou a receita de vendas, né, valor bruto de produção, do setor de farinhas. Então, veja que nesse valor bruto de produção tem o valor bruto de produção da fase anterior, que equivale completamente a valor adicionado por fator de produção. Esse valor adicionado é somado com o valor adicionado agora da fase em questão, que é o de farinha, gerando o valor bruto de produção do setor de farinha, que dá 400 mil. Toda a farinha é vendida para o setor de panificação, que junta a farinha com pessoas, né, o trabalho das pessoas, máquinas, equipamentos, e converte tudo isso em pão. Todo o pão produzido é vendido ali, gerando um valor bruto de produção de 1 milhão, que equivale ao quê? A soma do valor de matéria-prima, né, do setor ali de panificação, com o valor adicionado pelos fatores de produção que são utilizados. Então veja que esse 1 milhão, o que ele significa? Ele é o valor bruto da produção da mercadoria de uso final existente nessa economia. Então ele é o quê? Ele é o valor da produção agregada da economia. Como esse 1 milhão é todo o pão que é comprado pelas famílias, então também é o valor o quê? Da despesa agregada dessa economia. Repara que aquilo que é valor de mercadoria intermediária, valor de matéria-prima para o setor de pães, é o valor bruto de produção da fase anterior, de farinha. E parte desse valor bruto de produção é o valor bruto de produção da fase anterior. Então, o que acontece? Na fase final, os valores brutos de produção das fases anteriores já estão incorporados. Por isso que a gente não pode contar as fases de produção intermediária, porque senão a gente faz dupla contagem, pelo menos dupla contagem. E a gente também pode fazer o quê? A gente pode medir o PIB pelo valor adicionado, né, por cada fase de produção. Aí sim, agora a gente considera as fases intermediárias. Então, a gente vai ter o valor adicionado ali na produção de trigo, o valor adicionado na produção de farinha e o valor adicionado na produção de pão. Se a gente somar os três valores, a gente vai chegar exatamente nos mesmos 1 milhão que vão caracterizar a renda agregada dessa economia. Então, nós temos três óticas de medida do PIB. Uma ótica da produção, pelo valor bruto da produção. Nós temos uma ótica da renda, que é pelo valor adicionado pelos fatores de produção. E nós temos uma ótica da despesa, que é justamente a soma daqueles componentes: consumo, investimento, gasto do governo, exportações e deduzindo as importações. Bom, com isso eu vou terminar essa exposição de hoje. Teve muita coisa que foi repetida, eu sei, mas aquele ponto sobre o valor bruto de produção tinha que ficar claro, tá? Porque é dali que a gente vai conseguir fazer uma série de coisas, então era absolutamente necessário.